O quadro Trânsito e Vida traz hoje uma discussão que está presente entre os marílienses há algum tempo. Qualquer um que dirige um carro e precisa estacionar no centro ou em algumas ruas próximas à área central se depara com a famigerada Zona Azul. O estacionamento rotativo se tornou uma grande polêmica e dor de cabeça aos usuários. Qualquer um tem alguma queixa a fazer, seja sobre a falta de funcionários, parquímetros quebrados ou a tal da multa dos R$20, que é proibida, como já foi dito pelo nosso especialista em trânsito. Nosso consultor em trânsito, Marcos Farto, já está aqui do meu lado. Ele, que é especialista nas questões de trânsito, vai comentar essa situação que, pelo jeito, segue sem solução, né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Marcão, a Zona Azul voltou, a gente tinha a expectativa de que depois de toda aquela situação de rompimento do contrato por parte da Prefeitura, da conquista dela de retorno para prestar o serviço, fosse mudar alguma coisa, mas pelo jeito isso não mudou. Bom, nós temos aqui, Carlos, uma situação que é conflitante. Primeiro que a Zona Azul, ela é uma necessidade de qualquer município em desenvolvimento. Até porque isso faz com que haja uma rotatividade de mercado. Senão, um funcionário, colaborador de uma empresa ou o próprio empresário deixa o veículo imobilizado, estacionado na porta da sua empresa, e aí alguém vem de fora para fazer uso do comércio e não encontra vaga e vai embora. Então, a adequação da área azul ela é necessária. O que vem acontecendo são algumas questões pontuais que precisam ser reorganizadas. Por exemplo, a questão daquela multa de R$20. É uma multa que a empresa impõe, que está no contrato. O contrato até hoje eu não tive acesso a ele, mas a gente faz uso daquilo que é passado pela imprensa. Que foi divulgado até agora, né? Isso. Ela é legal? Se está no contrato, é legal. O que é ilegal, o que é errado, o gestor da Endurbe transformar esses R$20 em multa. Então, ele não pode fazer isso com base na lei. Então, vamos por partes. A empresa Riso, ela faz uma exploração mercantil lícita, é uma atividade normal, adequada à lei, ela traz renda para o município, ela oferece emprego. Então, dentro do mercado econômico, a empresa está contribuindo com o município. Então, a gente não pode jogar pedra e dizer que ela está errada, em hipótese alguma. O colaborador da empresa, ele está fazendo a atividade dele, ou seja, ele é pago para negociar, vender ali o uso, a utilização do cartão, e dentro daquilo que não é respeitado, ele aplica essa notificação que é dentro do contrato. Agora, aonde isso não deveria chegar? No Departamento de Trânsito e tornado multa. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro, isso está numa determinação do Conselho Estadual de Trânsito, que é ilegal. Por quê? Se aquele colaborador da empresa faz essa notificação, primeiro, ele não tem curso de agente de trânsito, ele não tem formação para essa atividade. É claro, ele vai fazer um papel que vai chegar na mão de alguém que vai dar, digamos, veracidade, legalidade, né? Legalidade. Só que mesmo depois de 48 horas ou 15 minutos depois, não tem validade. Por quê? A competência, de acordo com as portarias do Denatran, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a competência é de um agente da autoridade de trânsito, que chega no local, constata a irregularidade, ele tem fé pública, o princípio da legitimidade do ato administrativo, ele lavra em flagrante, isso está no artigo 280 do Código de Trânsito. Então, naquele momento, isso se torna um documento que vai explorar a punição, ou seja, vai virar uma advertência, se for o caso, no primeiro momento, e virar multa posterior. Então, se não houver ali a regularização, haveria uma punição de pontos na carteira e a multa parte de pecúnia. O que é ilegal, o que é errado, é chegar um documento físico na mão de alguém, seja um agente ou a própria autoridade, e tornar aquele documento advindo de uma pessoa que não tem influência nenhuma no trânsito, e torná-lo documento de multa, de notificação e multa. Fere todos os princípios administrativos e traz aí esse inconveniente, porque a empresa Risopark, ela é sacrificada como algoz, que na verdade ela está explorando uma atividade para a qual ela foi contratada. Quem está errando, seguindo essa temática,
de acordo com as reclamações que chegaram ao jornal, é a Indurb em tornar esse documento, depois de algumas horas ou de alguns dias, em autuação e multa. Isso já está pacificado no Conselho Estadual de Trânsito. E isso traz, Carlos, um prejuízo para o munícipe, para o visitante. Por quê? Porque ele, sabendo disso, ele sendo sabedor da lei, ele vem fazer uso no mercado, do mercado comercial de Marília, ele procura o parquímetro, há reclamações que não encontra. Ele procura um agente, um colaborador, às vezes não encontra. Também não acha. No usufruto desses 15 minutos que ele tem direito, alguém pode chegar e lavrar a autuação, notificar. Mas cadê a garantia? O agente de trânsito, por exemplo, o policial militar, se ele chegar naquele ambiente, ele vai esperar 15 minutos para depois lavrar o auto de infração. Agora, quem garante, isso não é depreciativo, poderia até ser um agente de trânsito, como poderia ser um colaborador da empresa, que esperou esses 15 minutos. E mesmo que fosse o colaborador da empresa, ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para isso. Para fazer isso. Ele não foi empossado do poder de polícia administrativo de trânsito. Então ele não tem esse poder. Então, perfeito. Aí vem as reclamações. E a gente sempre fala desse tipo de situação e normalmente a gente não tem um personagem para relatar que passou por essa situação. Fica eu e o Farto aqui falando dessas situações, desses flagrantes. A gente sabe que eles são reais, porque eu, pessoalmente, já vivi esse tipo de situação, então a gente não está inventando. Mas agora a gente vai mostrar para você o depoimento do professor Júlio Souza, que viveu esta situação. Ele teve dificuldade no estacionamento e acabou recebendo uma dessas multas. Edgar, pode colocar o VT do Júlio aí pra gente. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Júlio, resido aqui na cidade de Marília. E hoje eu vim contar um problema que eu sei que não só eu tenho, mas outros cidadãos marilienses têm ao decorrer dos anos que a empresa Risopark está aqui na cidade. Na última sexta-feira, dia 9, como de costume, eu deixei meu carro numa região ali central, porque toda segunda e toda sexta eu preciso ir ali naquela região para me fazer a minha barba e o meu cabelo, então é uma coisa que eu sempre uso. Então, nada mais correto do que eu pagar por aquilo que eu estou usando. Só que o que acontece? O aplicativo deles não é aquele dos melhores. Então o sistema de cobrança deles teve uma modificação, porque antes eles só exigiam cartão de crédito e débito e que você comprasse com uma pessoa que tem ali. Só que a empresa ela tem um atendimento tão ruim que muitas vezes não tem funcionário suficiente para que a gente compre as horas que a gente vai ficar. Então, naquele momento, deixei meu carro estacionado ali e não tinha ninguém para me atender. Então, pela cidade, agora que eles voltaram, depois da determinação da justiça, eles espalharam QR Codes, que é onde eu vou com o meu celular, escaneio esse QR Code e posso realizar a compra de 1 hora ou 2 horas. Então, feito isso, como eu sei que toda segunda e toda sexta eu estou ali e eu sei que é um procedimento estético longo, que demanda mais de 1 hora, eu sempre compro 2 horas. Tanto é que no meu histórico de compra sempre é 2 horas, nunca que eu compro 1 hora. E na correria, porque eu tinha horário marcado, então cliquei lá em 2 horas, apareceu para mim o valor de R$2, que é um valor errado, porque R$2 corresponde a 1 hora. Só que não foi um erro meu. Eu cliquei lá em 120 minutos e me apareceu R$2. Então, não poderia eu naquele momento fazer nada, porque eu estava atrasado. Realizei o pagamento. O comprovante que eu tinha naquele momento era só o do Pix, porque o próprio aplicativo deles não me mandou um comprovante, porque eu solicitei o comprovante por e-mail, porque depois, posteriormente, eu sabia que eles iam falar, olha, mas R$2 é 1 hora. E foi isso que aconteceu. Terminei tudo que eu tinha para fazer, fui pegar o meu carro e vi lá o papelzinho de atuação de R$20, que eu precisava pagar aqueles R$20, senão depois de 48 horas eles iam me multar. Pelo Júlio, né, já terminou o depoimento dele. Uma situação complicada que vem só confirmar tudo aquilo que você falou anteriormente, né? Exatamente. Então, não só o Júlio, mas todos aqueles que foram desta forma apenados podem recorrer.
Claro que em Marília, por uma questão de interesse local, vai haver o indeferimento, vão perder. Mas ao chegar na segunda instância, no Conselho Estadual, serão deferidos os pedidos. Se pagaram a multa, o dinheiro deverá ser devolvido. E há um outro episódio que eu não posso esquecer de falar, que foi aquela questão da demarcação das baias dentro dos perímetros. As vagas, né? As vagas, né? Essa demarcação, ela só serve para ajudar o motorista a colocar dentro daquele espaço o veículo para, digamos, ter uma vaga a mais lá na frente. Mas é uma demarcação particular, não tem nada a ver com o Código de Trânsito. E existem reclamações de que quando a pessoa estaciona um pouquinho à frente dessa demarcação, vai um colaborador da RISO e autua, e notifica, porque estaciona em desacordo com o regulamento. Que regulamento? Então, eu já fiz vídeo no meu canal de YouTube, já tem isso. Quando houve audiência pública em Marília com a empresa, o representante estava, eu indaguei ele em relação a isso, ele disse, os nossos engenheiros que determinaram, mas vem cá, que engenheiro é esse que não entende de trânsito? Marília tem um engenheiro de trânsito, se ele falar que está correto, então ele que nos mostre no Código de Trânsito, até antecipo, ele pode ver o anexo 2 do Código de Trânsito e dizer ali aonde que está que essa demarcação é correta. Se essa demarcação for correta, eu paro de falar sobre esse assunto. Mas para ela ser correta, tem que ter uma placa por demarcação e não por empreita, o que é errado. O Código de Trânsito está dizendo isso. Então nós temos que explorar isso. E o cidadão ele não pode ficar omisso. Vá atrás dos seus direitos. Se você está sendo prejudicado, é R$20 aqui, 50 ali, 100 lá. No dia, o custo é alto. É uma captação financeira alta. Então, aí entra o comprometimento da Indurb. Ela sabe que é irregular isso e está ainda assim, pelo que tudo indica, não estou afirmando, são as reclamações que chegam, que agora vai ter a voz do promotor de justiça falando a respeito, que tem coisa errada. E aí ainda vai um alerta. Se há um agente de trânsito cumprindo ordem para transformar essa notificação em autuação, é uma ordem ilegal, é uma ordem absurda. Esse colaborador, esse agente de trânsito, poderá ser punido desde uma advertência à exoneração do cargo, porque pode entrar no abuso de poder. Já o cargo de diretor é um cargo de confiança, pode ser trocado a qualquer momento. Então existem consequências administrativas, criminais, que podem imputar. Por isso que é importante, é muito delicado esse assunto, nós já estamos falando isso há muito tempo, eu sempre comentei a respeito, só que a hora que entrar o Ministério Público e levar a fundo, aí vai entrar a escala de serviço, vai entrar se o agente estava naquele local, com que competência, com que autoridade aquela notificação de R$20 particular foi tornada multa. Bem, nós temos agora a fala do promotor José Alfredo de Araújo Santana. Eu fiz uma visita até ele, anteontem à tarde. Ele, de forma bastante cortês e educada, nos recebeu, explicou para a gente a situação e ele aceitou gravar uma entrevista explicando principalmente por que a ação movida contra a RISO acabou sendo arquivada pela Justiça. Ele vai responder para a gente aí esses questionamentos e vai trazer outros esclarecimentos para a gente a respeito dessa questão. Pode colocar aí, Edgar. Em primeiro lugar, é de se entender que precisa de provas com relação às denúncias e reclamações. E as pessoas não apresentam provas, apresentam reclamações e não provas. Então, precisa de prova, primeira coisa. A segunda situação é o seguinte, reclamações individuais eu não posso atender. O Ministério Público só pode atender os coletivos e os difusos. Agora, a questão principal que fica é o seguinte, a legislação de Marília é deficiente para atender as questões da população com relação a tudo, principalmente com relação à prestação de serviço, por exemplo, as empresas de ônibus. No caso da RISO, aí entra outra questão, que na verdade é um direito de cada um, então cada um tem que ser um advogado, o Ministério Público não pode uma atitude. Se, por exemplo, a gente entrar com uma ação, ela será indeferida logo no início. Por quê? É um direito coletivo, que eu estou falando, mas é um direito individual. Então a pessoa tem que ter um advogado para entrar com a ação, para questionar aquilo que ele está questionando, que significa ou multa, ou atuação indevida, e por aí vai. Quando é uma coisa coletiva, você tem que provar o coletivo.
E normalmente o coletivo não dá para provar porque é preciso testemunhas, a prova de cada um, e não tem. E aí tem aqueles casos que a pessoa fala assim, eu não posso aparecer, ou eu não quero aparecer. Então ela quer só reclamar. Para reclamar, eu preciso, para poder ter efeito, eu tenho que, na verdade, produzir uma prova do que está reclamando. Eu te dei um exemplo aí das bicicletas, onde tem que andar pessoas. As testemunhas que me reclamaram se prontificaram e testemunharam, falando daquilo que fala para mim. Não pode ter bicicleta andando na pista de quem anda, criança, idoso, gestante e tal. Então eu consegui provar. Agora, com relação àquilo que é alegado, mas não provado, não posso fazer nada. Então significa, eu preciso que haja prova, e eu preciso analisar o tipo de direito. Se é um direito individual, não posso fazer nada. Se é um direito coletivo, difuso, eu preciso de provas. A legislação tem que ser aprovada, redigida, a favor da população. E outra coisa, tem que ter uma fiscalização do que está sendo escrito no papel, porque no papel é tudo muito bonito. Só que, depois, na prática, como é que fica a fiscalização? O indivíduo descumpre e quem que vai fiscalizar? Por exemplo, no caso das bicicletas aqui na pista de Cooper, quem que vai fiscalizar o cumprimento? Está escrito na placa, é proibido o trânsito de bicicleta, tal, mas quem vai fiscalizar? Porque é lição elementar de direito que toda proibição tem que ter uma fiscalização e o infrator tem que ser submetido ao que a lei determina. Existe isso? O que o doutor fala, principalmente nesse finalzinho da entrevista, é bastante importante, né? Porque a quem caberia a fiscalização da prestação de serviço da RISO? Né? A Endurbe deveria fazer a fiscalização? O município deveria verificar se a empresa está prestando corretamente o serviço? Ao que parece, isso não está acontecendo, né? Para isso precisaríamos ter acesso ao contrato. E aí existem as obrigações. Então o Dr. Santana ele é muito feliz na colocação em dizer da necessidade de evidências. Então uma coisa é um reclamante. Agora digamos 5, 10, 15, aquele recibo que é colocado no veículo, guarde, leve ao Ministério Público assim que a multa chegar, a notificação. Então aqui está a notificação, dia tal, e aqui está a autuação, 48 horas depois. Vai levar adiante? Vou. Quem mais aí foi punido? Junta-se ali um grupo de pessoas com coragem, com determinação. Por quê? Porque isso vai atingir a população. É uma coisa muito simples de resolver, Carlos. Basta a boa vontade da Endurbe em aplicar a lei da forma correta e também daqueles que se sentiram lesados de levar adiante, porque até através do gabinete do vereador Pfeffen, eu sou assessor dele, eu fiz antes de ir para o gabinete, eu apresentei ao Ministério Público, encaminhei ao Dr. Santana, ele me solicitou um documento com 17 laudas, 17 páginas explicando tudo a respeito da Risopark. Então ele tem um combo de informações suficientes, mas onde estão as vítimas? Onde estão aqueles que foram apenados, prejudicados? Então ele precisa dessa pessoa para que ele possa tomar providência coletiva. Então várias pessoas reclamando, levando tais evidências, está lá o ticket guardado, depois vê a notificação e reclama. E tira foto também. Por exemplo, algumas dessas autuações, elas têm fotos. Então, a foto estacionar fora do bolsão ali. Tem daquele foto, espaço. Daquele espaço. Então, aonde está a multa? Aonde está a previsão legal? Então, essa autuação, essa imagem é suficiente para aprovar. Então, ele com muita cautela vai avaliar e levar adiante. Então, mas para isso acontecer, é necessário o munícipe, eu vou sofrer que retaliação. Que retaliação? Você já não está sendo punido? Já está sendo uma punido. Multa descabida e ilegal? E ainda coloca isso, olha, a placa do meu veículo é essa, temo que futuramente hajam outras autuações. Isso vai estar nos autos. Se acontecerem de forma ilegítima, já está ali anotado. Tá registrado. Agora, isso também não dá o direito da pessoa, só porque eu constei na minha afirmativa, eu posso andar irregular que eu vou alegar que foi uma perseguição. Não, sejamos honestos, né?
Isso é importante. Perfeito. A gente está tendo aqui a participação do nosso público através do nosso canal no YouTube. O Fernando, do site Conexão, obrigado. Ele faz uma pergunta que foge um pouquinho dessa questão da multa, por exemplo, mas a pergunta dele é bem pertinente. O que devo fazer se meu carro for roubado ou danificado dentro do bolsão, dentro da área de estacionamento da Zona Azul? A Riso tem alguma responsabilidade nisso? Então vamos lá, Fernando. Obrigado pela participação e por essa pergunta. Em tempos passados, umas 2 décadas atrás, alguém se mobilizou porque havia estacionado em São Paulo, em uma vaga protegida pela área azul, administrada pela área azul, e o veículo foi subtraído. Houve, então, uma ação pedindo a indenização e, naquela época, um juiz entendeu que a indenização deveria existir porque naquele ambiente haveria a obrigatoriedade. Mas foi um equívoco que depois foi corrigido. Então não tem nada a ver, porque não é um estacionamento particular, não é privativo, é uma área que gerencia-se a utilização pública. Então a competência, a responsabilidade de manter a segurança é da Polícia Militar, ostensivo e preventivo. Houve o furto, haverá investigação e intervenção da Polícia Judiciária, Polícia Civil. Então a Riso não tem essa competência porque eles não fazem serviço de guarda, eles fazem o serviço de uso do espaço que foi contratado para isso. A Ana Jimenez traz aqui pra gente um comentário, não uma pergunta. Infelizmente, uma bagunça, estacionamento sem pessoas para orientar, mas com uma cobrança ferrenha e funcional para a empresa. Aí vem a gerência, né, Carlos? A Ana, obrigado pela pergunta. O trânsito, ele carece dessa gerência, dessa participação coesa entre os órgãos e entidades. Então, a empresa está explorando legalmente a sua atividade, a Indurb tem que fazer o papel dela na fiscalização e na punição, mas tem que ter o efetivo suficiente. Então, não é terceirizar para particular, não é terceirizar para a Polícia Militar, mas a Polícia Militar tem o papel dela, a Indurb tem o papel dela, ambos fiscalizam o trânsito e aí a empresa deveria ter colaborador suficiente. Mas a Indurb é quem deve fiscalizar a empresa. Olha, eu te contratei, cadê o público? Aí o contrato deve ter ali no seu bojo as punições caso não sejam cumpridas as cláusulas ali obrigacionais. Então, por isso.